gente, tudo bem? De volta para mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos conhecer um pouquinho de contos, produção de texto, versões de história. Então de cara eu já peço para você, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho que toda vez que eu tiver colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E não esquece, compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, assim muito mais gente vai conhecer essa linda história e suas versões. Vamos juntos? Na aula de hoje, eu vou te contar que uma história pode ter mais de um final. Você sabia disso? E mais, pode ter várias versões. Hoje eu vou te contar um dos clássicos da Chapeuzinho Vermelho, uma história recheada de curiosidades e infinitas possibilidades. Olha só! O conto da Chapeuzinho Vermelho foi feita pelo escritor francês Charles Perrault. Na primeira versão do conto, a história era mais sangrenta, possuía um final trágico, em que a garotinha era devorada pelo lobo mau. Essa história foi escrita lá no século XVII para o rei Luís XIV. Já lá no século XIX, a história da Chapeuzinho Vermelha foi adaptada pelos famosos irmãos Grimm, que a deixaram da forma como nós conhecemos hoje, um conto infantil. Eu vou lhe contar um resuminho dessa história com base na versão dos irmãos Grimm, que é a mais famosa atualmente. A fábula da Chapeuzinho Vermelho conta a história de uma garotinha que foi visitar a sua vozinha doente, levando para ela um pedaço de bolo feito por sua mãe. A garotinha vestiu uma linda capa com capuz vermelho que a sua avó lhe deu de presente. Com essa capa e uma cesta com um pedaço de bolo, Chapeuzinho Vermelho, como ficou conhecida, atravessou a floresta para ir de encontro à sua avó. No meio do caminho, a garotinha cruzou com o lobo malvado. Cheio de segundas intenções, conversa vai, conversa vem, o lobo distraiu a garotinha e lhe indicou um caminho na floresta para colher flores para sua avó. Enquanto o Chapeuzinho colhia as flores, o lobo, que obteve o endereço da vovozinha com o Chapeuzinho, foi correndo para a cabana, devorou a vovozinha, vestindo suas roupas e se fazendo passar por ela. Quando a Chapeuzinho chegou na cabana da sua avó, estranhou aqueles olhos tão grandes, aquele rosto peludo. Mas já era tarde, pois logo em seguida o lobo a devorou. A salvação da vovó e de sua netinha foi o caçador que passava na redondeza e, ouvindo o ronco alto do lobo, que pegou no sono logo após se alimentar, estranhou o som vindo da cabana. O corajoso caçador, ao espiar na cabana e avistar o lobo, capturou, abriu a sua barriga, salvando a vovó e a sua netinha. Em seguida, encheu a barriga do lobo de pedras. Essa é uma das versões da história. Agora, vejamos um outro final. Quando o Chapeuzinho chega na cabana, bate na porta e a vovó, que é o lobo mau disfarçado, grita: "Pode entrar, minha netinha!" A netinha Chapeuzinho Vermelho entra pela cabana e dá de cara com o lobo disfarçado de vovó e pergunta: "Vovó, que olhos grandes você tem?" O lobo responde: "É para te ver melhor." "Vovó, que orelhas grandes você tem?" "É para te ouvir melhor." "Vovó, que dentes grandes você tem?" "É para te comer." O lobo gritou, pulou para fora da cama e começou a perseguir a Chapeuzinho Vermelho pela floresta.
Um caçador que estava passando por perto escutou a gritaria e correu para ajudar. Assim que viu que era o lobo, ele pensou: finalmente encontrei! O caçador estava atrás desse lobo há muito tempo. Ele conseguiu alcançar o lobo e o capturou, salvando o Chapeuzinho, que disse: obrigada, precisamos agora descobrir onde está minha vozinha. Ele então obrigou o lobo a contar onde tinha escondido a vovó e foram salvar a pobre velhinha. Depois disso, mandou o lobo para um lugar onde nunca mais pudesse perseguir nem comer ninguém. Os três então foram comer o bolo e as frutas que a Chapeuzinho tinha levado para a vovó, felizes em saber que o lobo não seria mais um perigo para eles então. Depois desse dia, ela decidiu nunca mais sair do caminho e escutar com mais atenção o que a sua mãe tem a dizer. Eu vou te contar um segredo. Eu prefiro muito mais essa versão que a vovó é escondida dentro de um armário e que o caçador pega o lobo. Essa é a versão que eu mais gosto, mas existem ainda muitas outras versões para a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas agora eu vou te contar uma nova história, a história da Chapeuzinho Amarelo. Ela é inspirada na história do Chapeuzinho Vermelho, mas tem um outro enredo, uma outra história. Mas eu só vou te contar um resuminho, hein? Chapeuzinho Amarelo é uma história escrita por Chico Buarque de Holanda. Chapeuzinho Amarelo conta a história de uma garotinha amarela de medo. Tinha medo de tudo, até do medo de ter medo. Era tão medrosa que já não se divertia, não brincava, não dormia, não comia. Seu maior receio era encontrar o lobo, que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Ao enfrentar o lobo e passar a curtir a vida como toda criança, Chapeuzinho nos ensina uma valiosa lição sobre coragem e superação de medo. Já na sua 40ª edição, esse clássico de nossa literatura infantil vem encantando gerações e gerações de leitores. O livro de Chico Buarque recebeu em 1979 o selo de altamente recomendável na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Finilige, como é conhecida. Em 1998, Ziraldo, que foi quem ilustrou a história, conquistou o Prêmio Jabuti na categoria Ilustração. Vamos agora para mais uma adaptação da história da Chapeuzinho Vermelho. Se chama Chapeuzinhos Coloridos. E se o Chapeuzinho da Chapeuzinho Vermelho não fosse vermelho? E se o lobo fosse bonzinho? Se houvesse um romance entre o caçador e a mãe da Chapeuzinho? E se tudo fosse um plano diabólico da vovó? Com uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali, os autores transformam uma história clássica em vários pontos de vista para as crianças com as mais diferentes histórias e visões de um mundo. Em Chapeuzinhos Coloridos, esse livro aqui, a heroína pode ser uma menina que sonha em ser famosa, outra que é caçadora, ou ainda outra que adora comer. E o seu prato preferido é bisteca de lobo. São 6 meninas diferentes e divertidas que convidam aos leitores a inventar a sua própria maneira de ir pela estrada fora. Agora vem o desafio do dia, uma ficha de produção de texto. Como de costume, essa ficha está no blog e eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar. Mas se você não conseguir baixar, não tem problema, porque olha, ela é muito fácil de fazer. Primeiro você vai precisar fazer uma ilustração para a história.
Ilustração é um desenho, você vai criar agora a sua própria história, ou inventando uma versão nova para Chapeuzinho Vermelho, ou inventando uma história completamente diferente com essa temática, ou quem sabe adaptar a Chapeuzinhos coloridos, ou a Chapeuzinho amarelo. Agora é a hora de você soltar a sua imaginação. Então, primeiro você precisa desenhar a sua história, uma parte dela ou a sua inspiração para ela. Depois você vai criar um título para a sua história, para você ter um direcionamento, você saber sobre o que você quer falar, sobre quem importante você quer falar. E depois solte a sua imaginação. E a nossa videoaula de hoje terminou. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho que toda vez que a Tia Pri colocar um vídeo novo você vai ficar sabendo. Aproveita e deixa aqui nos comentários uma sugestão de uma próxima história ou de várias versões de uma história que você queira conhecer, que eu faço uma aula especialmente para você. Um beijo, até a próxima, tchau!